Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora entrar na parte das etapas pré e pós-campo. O que precisa ser feito antes e depois de voltar do campo, até porque geologia de campo, como já havia comentado, é sobre o perfil profissional, não é só a ação em campo. Tem que ter a preparação e quando termina o campo também a gente tem que ver qual que vai ser o produto que a gente vai entregar. Então, aqui estão algumas divisões, bem basicona, né? O pré-campo, o básico de um pré-campo, é uma leitura da geologia regional, para você não ir no escuro. Hoje a gente já tem artigos, relatórios de campo de quase todas as áreas. Então é interessante, por mais regional que seja, dar uma lida, se inteira por toda a geologia, já sabe um pouco o que você deve encontrar ali. Pensa sempre no dado absoluto e dado interpretado. As interpretações mudam com o tempo. O dado absoluto sempre vai estar ali. Então faz uma leitura crítica, entende o que tem de dado absoluto e vai para o campo com mente aberta. Além de artigos, relatórios, lógico que é bom a gente entender os mapas bases, mapas que já tem publicados para a área, e eu vou falar um pouco mais sobre o mapa base sensor remoto daqui a pouco. No Sem Campo, lembrando sempre, vestuário, né? E material adequado, leva os EPIs. A gente vai falar um pouco sobre mapa no campo. Quando você for fazer um campo mais longo, não é o caso da disciplina Módulos de Mapeamento 2, mas sempre que chega do campo já faz um backup e já passa tudo a limpo. E aí o pós-campo, onde a gente vai integrar os dados e vai confeccionar os produtos que precisam ser entregues, sejam eles mapas, relatórios, perfis, isso tudo de acordo com o objetivo que a gente vai traçar. Bem, sobre sensores remotos, sobre o mapa base que a gente vai usar, falar um pouco disso, vou falar direcionado mais às áreas que a gente vai trabalhar, que vão ser no quadrilátero ferrífero. Então, assim, o mapa base é aquele mapa que você leva para o campo, é o mapa que você faz anotações em cima. É interessante, por exemplo, um mapa topográfico do IBGE, que ele tem um fundo branco, é bom para você fazer todas as anotações ali em cima. Mas vai depender muito do objetivo, do foco e da área que vai estar trabalhando especificamente. Às vezes pode ser bom uma foto aérea, uma imagem de radar, de satélite. E é sempre interessante a gente agregar outros sensores remotos para conseguir um produto final com o maior número de dados possível. Então, vou começar falando um pouco sobre diferentes estilos de sensores remotos. Esse é o modelo digital de terreno, SRTM ou relevo sombreado. Repara aqui nessa região, eu vou dar um zoom nessa parte, aqui está a Serra do Curral, a Grande BH está logo a norte dessa imagem, aqui desce a Serra da Moeda, esse pedacinho aqui é a região do Rola Moça, completa aqui do outro lado o Sinclinal Moeda. Repara que ele é muito bom para a gente tirar lineamentos estruturais. A gente consegue variar a luminosidade aqui, fica perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito para a gente traçar todos os lineamentos. E a gente sabe, lineamento não está ali à toa, provavelmente tem alguma estrutura marcando ele. Então, o que a gente precisa pensar, agora um zoom, aqui está bem, ó, a região do Rola Moça está bem aqui, a junção entre Curral e Moeda. O que a gente tem que pensar é o que cada lineamento representa. Será que eu vou conseguir separar domínios de lineamentos? Então, quando eu for no campo e começar a tirar minhas diversas medidas, eu já começo a ter na cabeça, olha, eu estou nesse afloramento aqui, se eu tiver em um ponto por aqui, eu já tenho que entender tanto o que os lineamentos norte-sul representam, quanto os que o leste-oeste representam. E eu já começo a ficar com isso na cabeça. Outros sensores remotos que é interessante ver antes, e a gente pode ver depois do campo também, são partes de geofísica. Por exemplo, aqui está uma MAG. Na MAG a gente tem que as cores quentes, quanto mais quente a cor, ela vai ter valores de pico de magnetometria, ou seja, vai ter minerais magnéticos, principalmente magnetita, mas pode ser também outros tipos, né? Tem alguns outros, aqueles minerais com titânio e magnésio também, que pode ter um pouquinho de responder um pouco à magnetometria. Ele é muito bom para a delimitação de estruturas, fraturas, falhas, zona de cisalhamento e o óbvio também, né? Para a gente ver onde tem formação ferrífera magnética.
Aqui um zoom na área, repara esse levantamento, ele é um levantamento bem regional, foi um levantamento do estado de Minas Gerais, mas dá para ver claramente como que as serras aqui são todas sustentadas por minério de ferro. Então, dá essa chamada enorme. E o que a gente tem nas baixas, nessas baixadas aqui, são às vezes ou complexos de embasamento, como no caso o complexo Bação, que está aqui, ou então a gente pode ter do grupo Nova Lima, do grupo Rio das Velhas. Outra parte da geofísica que é legal é a radiometria ou gama-espectrometria, que é a distribuição dos elementos radioativos potássio, tório e urânio. É muito bom para diferenciar rochas ígneas. Aqui ó, a gente tem, novamente, aqui está a Serra do Curral, aqui a Serra da Moeda, aqui desce a Serra de Ouro Branco. Isso daqui é o complexo Bação, daria até para a gente diferenciar faces dentro de corpos ígneos. Ele é bom também para a gente diferenciar rochas sedimentares e metamórficas, é legal para ver halos de hidrotermalismo, tudo guardadas as devidas proporções de escala. Esse é um levantamento regional. Se você quiser ver, às vezes, zonas hidrotermais, pode ser interessante fazer um levantamento local com algum equipamento de mão mesmo, encaminhamento no campo. Repara que quando eu tenho ausência de potássio, tório e urânio, eu vou ter algo preto, que no caso aqui, essa cor preta, a gente está marcando as formações ferríferas aqui do topo, que não vai ter nenhum dos três. Por outro lado, quando eu tenho os três, vai ficar essa cor mais clara. É muito comum a gente ter uma explosão do gama, ou seja, ter muito potássio, muito tório, muito urânio, em rochas alcalinas, por exemplo, que além de serem ultrapotássicas, comumente também são ricas nesses tipos de elementos mais traços. Aqui, dando um zoom agora na área que a gente vai fazer a maior parte dos campos, a gente consegue enxergar tanto o topo da serra e consegue ver essas outras partes. Essa região que a gente vai andar tem uma peculiaridade que a gente tem muitos aluviões. Então, vamos entender o que esse gama pode nos dizer sobre a mobilidade do solo. Porque quando a gente vai ver aluviões, essa daqui é a imagem do potássio. A gente tem que pensar na mobilidade que a gente pode ver há quanto tempo que aquela parte está estável. Ou seja, se tem muito potássio, quer dizer que aquilo ali é razoavelmente recente, porque o potássio, em termos de potássio, urânio e tório, o potássio é o primeiro que tem a mobilidade, ele é muito fácil de lixiviar. Então, algo que está só concentrado em potássio, um aluvião que está só concentrado em potássio, provavelmente vai ser algo um pouco mais recente. Quando já começa a vir o urânio, geralmente o urânio vem na forma de uraninita, que é de país tropical, ele dissolve mais rápido e vai saindo da rocha. Tem os dois, você já vai para algo intermediário. Se ainda entra o tório, ele é o mais estável, então já deve ser algo um pouco mais antigo. Então é interessante que consegue ver até uma cronologia de aluviões simplesmente com a mobilidade, fazendo os canais do potássio separado do urânio e do tório. Eu vou deixar tudo isso à disposição de vocês na hora do mapeamento final que vai se fazer nessa disciplina. Algo bom que evoluiu muito são as imagens de radar, estilo Landsat, que a gente consegue uma toponímia muito acurada e a gente consegue ver diferenças de textura e cores muito precisas. É ideal para a gente fechar contatos. Aqui novamente está a Serra do Curral, aqui é o Rola Moça, essa região aqui do Rola Moça, e aqui vem descendo a Serra da Moeda. Aqui a gente consegue até enxergar com uma facilidade enorme a 040 descendo aqui, ela vai ser nossa principal via de acesso. Aqui está a Lagoa dos Ingleses. Então, aqui é só mais um zoom. Está aqui a nossa Serra da Moeda. Esse daqui é até o Retiro das Pedras, o condomínio que a gente vai sair diversas vezes dele. E aqui está o Rola Moça, seguindo aqui para a Serra do Curral. Ainda tem a foto aérea, que a gente usa estereoscopia, é muito bom para detalhe de precisão. A gente vê tridimensional, né, a partir de duas fotos aéreas, vocês já devem ter feito estereoscopia. Hoje a gente tem um avanço muito grande da aquisição de imagens de satélite. Ainda assim, tem alguns lugares que é preferível você fazer estereoscopia, ainda te dá mais detalhe do que as imagens de satélite, porque a escala de obtenção da foto é diferente.
Então o satélite às vezes pega algo um pouco mais regional, mas tem pontos que a imagem de satélite é perfeita. Parece até um voo de drone ali, de tanto detalhe que a gente consegue tirar. Algo importante, a análise das imagens e mapas base deve ser feita antes, durante e depois do trabalho de campo, principalmente antes e durante. Ok? Depois é só para fazer uma conferência. E sempre lembrando, cada sensor que a gente for usar vai ter uma necessidade. Se a gente precisar de uma resolução muito alta, com toponímia acurada, para a gente diferenciar texturas, traçar contatos finais, ou a gente vai usar imagem de radar, satélite, ou de radar, perdão, ou uma foto aérea. São essas coisas que vão dar muito detalhe local para a gente. Se a gente precisa traçar os lineamentos, fazer aquela primeira identificação da área, a gente pode usar o modelo digital de terreno, o relevo sombreado. Ele é muito bom para ver os lineamentos. A magnetometria é muito boa para a gente ver estruturas e para delimitar minerais magnéticos, seja magnetita, que é o que mais chama, pode ser ilmenita, que também chama um pouco. Tem um tratamento da magnetometria, que é a derivada vertical, que a gente consegue inclusive ver as estruturas em profundidade. É interessante quando a gente tem grandes zonas de cisalhamento, grandes falhas. E tem a radiometria, que é muito bom para diferenciar ígneas, sedimentares, metamórficas e identificação também de halos de hidrotermalismo e até mobilidade de aluviões, coisas mais recentes. Todos esses sensores são muito importantes e cada um tem um foco distinto. Então, vamos entrar agora numa outra parte, ainda bem nessa pegada do porquê o pré-campo é tão importante para a geologia de campo. Bem, isso daí eu vou mostrar agora até uma série de slides que é do Fabrício, que é para entender como que a geologia adora geometrias fractais. Isso daqui é um mapa, né, da região nordeste do Brasil. Repara que aqui a gente tem duas grandes zonas de cisalhamento e no meio das zonas de cisalhamento a gente consegue ver as estruturas como se fosse SC numa escala continental. Agora a gente vai dar um zoom nessa parte aqui. Dando um zoom nessa parte, a gente consegue enxergar que esse cisalhamento ele está expresso também nos mapas regionais, formando como se fosse SCs agora numa escala regional. Quando a gente começa a dar um zoom maior, continuamos a ver essas zonas de cisalhamento penetrando por todas as estruturas, aparecendo no mapa de escala continental, regional, local. Agora, num nível de maior detalhe, a gente continua enxergando as estruturas SC e, obviamente, que quando a gente chega no afloramento, a gente vai enxergar também as estruturas SC. Quando a gente pega uma amostra de mão, a gente vai enxergar também a estrutura SC. Se a gente for para a petrografia, a gente também vai enxergar as estruturas SC. Ou seja, o mapa ele precisa refletir o seu afloramento. A estruturação, o estilo do mapa, ele vai refletir o seu afloramento. Se você tiver essas estruturas SC bem cisalhadas, o seu mapa tem que mostrar esse cisalhamento. Se a sua rocha for um granito indeformado, completamente espalhado, provavelmente ele vai ter um formato mais ameboide em mapa. Então, o traçado do mapa tem que deixar claro qual que é a estruturação da sua rocha. Agora, saindo um pouco do mapa, só para finalizar, o que vocês vão precisar me entregar no relatório? Eu vou deixar aqui também na descrição um link para um Google Docs, onde vocês vão poder ver o passo a passo do que precisa ter em cada tópico desse daqui. O que eu tenho que abordar no resumo? O abstract, a tradução do resumo, lembrando que não é uma tradução literal, o inglês ele é uma língua que ele já tende a ser mais sintetizada. Então, provavelmente, o abstract vai ficar menor do que o resumo. Algumas coisas, lista de ilustração e tabela básico de todo relatório, entra no sumário e aí a gente vai para a introdução. Na introdução, a gente sempre tem que deixar claro qual que é o objetivo, a localização e vias de acesso da região e os materiais e métodos utilizados. Em termos de aspectos fisiográficos, é sempre bom falar um pouco sobre clima, vegetação e hidrografia. Isso vale muito para entender tanto a morfologia quanto a distribuição de estruturas da região,
pensa que a hidrografia não é só falar em qual bacia que a gente está, mas principalmente, olha, os rios estão encaixados nessas fraturas que a gente viu no campo e vai descrever na parte de estrutural aqui. Isso tudo são os aspectos fisiográficos, a gente dá uma detalhada depois na geomorfologia que entra junto nos aspectos fisiográficos e depois entra nos conceitos geológicos da área. A geologia regional a gente vai fazer focando na área. Então, por exemplo, quando eu for descrever ali a região da Serra da Moeda, eu não vou ficar citando sinclinal Gandarela, eu não vou ficar citando o sinclinal Dom Bosco, eu quero focar, eu não vou descrever em detalhes essas estruturas. Eu posso colocar uma imagem do quadrilátero ferrífero, falar que tem essas estruturas, mas eu vou focar aqui, ó. Eu quero pegar esse pedaço do sinclinal Moeda nesse encontro que ele tem com a Serra do Curral ali. Então, geologia regional sempre focada na sua local. A ideia da geologia regional é apresentar a geologia da sua área. Depois a gente entra na geologia local, geologia da região X. Então, ali a gente vai ter que fazer uma descrição das unidades, depois a gente vai descrever as estruturas, o metamorfismo, as ocorrências econômicas, tudo isso são tópicos dentro de geologia local. Vou deixar aqui esse Google Docs que dá meio que um passo a passo de como chegar, como construir esse relatório, deixar ele o mais completo possível. Depois a gente entra na discussão. Até aqui, na geologia da região X, eu apresentei os dados absolutos. Na discussão, eu vou começar os dados interpretados. Quantas fases deformacionais eu tive, como essas rochas foram geradas, qual é o impacto do meu trabalho para o conhecimento prévio da área. E depois eu finalizo com as conclusões. Diante de tudo que eu discuti, o que eu tenho uma certeza maior? Finalmente, pode caber recomendações de onde andar, qual problema ainda tem para resolver, e as referências bibliográficas. Lembrando sempre, se você tiver uma única citação no seu trabalho, você não está citando, você está plagiando. Agora, se você tiver dezenas de citações, você fez uma pesquisa bibliográfica. Aí, beleza. Então, referências bibliográficas, leiam alguns trabalhos sobre a região. E, por fim, os anexos. O mapa geológico com a seção para ele ficar completo, se couber um mapa de pontos, se couber descrições petrográficas, tudo isso pode entrar como anexos ao final do seu relatório. Beleza? Esse é o pré e pós-campo que vocês precisam ver. Vou deixar o relatório aqui, o link, num passo a passo de relatório mais detalhado aqui embaixo. Qualquer dúvida, só entrar em contato pelo e-mail. Beleza? Valeu!